espera esse material se magnetizar. E aí você reduz esse campo lentamente e inverte o campo e observa a magnetização do material. E o que você vai observar é que, embora o campo seja, a magnetização do campo externo seja contrária à magnetização que você, embora a magnetização do material seja contrária à magnetização do campo externo, ela vai ficar muito tempo com uma magnetização contrária se o campo externo for pequeno e se a temperatura for baixa. Ela vai ficar muito tempo até uma certa hora que ela percebe que o campo externo está contrário a ela e ela muda imediatamente. Então, isso é um fenômeno de metastabilidade. Quer dizer que você tem uma situação que aparentemente é de equilíbrio, porque você está observando a magnetização daquele material, e você observa um estado que parece equilíbrio, porque a magnetização está constante ao longo do tempo. E aí, de repente, você tem essa mudança. E aí você pode, no YouTube, tem vários exemplos de magnetização. Eles pegam tipicamente um líquido e conseguem reduzir a temperatura desse líquido a uma temperatura abaixo de zero e manter durante muito tempo, até uma hora que você cria uma perturbação. Então você pode bater nessa sua garrafa que está contendo esse líquido e imediatamente você cria um pequeno cristal em algum lugar desse líquido e imediatamente esse cristal se propaga e congela imediatamente todo o líquido. Bom, então você vai no YouTube, você tem milhões de... Como? Não, isso aí não, é transição de fase entre a fase líquida e a fase sólida. Então sempre está ligado a uma transição de fase. Muito bem. Então é isso que a gente vai começar a estudar hoje. Então a ideia, como eu mencionei na aula passada, é apresentar um modelo, vai ser uma cadeia de vida e morte, no intervalo, examinar essa cadeia, a partir dessa análise, oferecer uma definição do que seria um comportamento metastável de cadeias de Markov, e aí eu vou propor uma demonstração. E aí, bom, todas essas etapas vão envolver resultados que eu não apresentei ainda, e eu vou ter que ir preenchendo essas lacunas ao longo do curso. Bom, então o que eu vou primeiro começar é introduzindo uma cadeia de nascimento e morte. Então, vou pegar um intervalo AB, vou considerar uma função que está definida nesse intervalo AB. Ela é sempre não negativa e ela vai assumir o valor zero em alguns pontos, que eu vou chamar de A1, A2 até AM. Então, essa função H, que vai fazer o papel de uma energia, ela vale zero somente nesses pontos. Então, H de A é igual a zero se somente se A pertencer a esse conjunto A1, AM. E eu não estou excluindo a possibilidade do A1 ser igual a A ou de AM ser igual a B. A única coisa que eu, por hora, imponho é que esse M seja maior ou igual que 2. Tem pelo menos 2 pontos onde essa função H se anula. E vou também pedir que essa função H ela tenha um comportamento, isso para simplificar, embora não precise dessa hipótese,
mas como é simplesmente para ilustrar a teoria, eu vou pedir que em volta desse ponto essa função h se comporte. Então, existe um delta positivo, então que a h de x seja igual a x menos ai, a uma potência alfa, i para x menos ai menor que delta. Então, em volta de cada desses intervalos, essa função vai ser dada por essa expressão, e esse αi, eu vou assumir que ele é maior que 1, e vou supor que essa função h seja continuamente diferenciável. Bom, então como ela se comporta dessa forma e ela é estritamente positiva fora desses intervalos, a h de x também vai ser maior que um outro delta, eventualmente um delta 1, se x não pertencer a essa união de intervalos, né? Bom, de modo que essa cara da h, ela vai se comportar dessa forma. Tá bem? Bom, a gente vai ver depois. Essa hipótese que αi é maior que 1 é importante. E a gente vai logo ver por quê. Bom, uma vez definido essa h, vocês lembrem, como eu disse, essa h vai fazer o papel da energia. Em mecânica estatística, uma vez que se define a energia, você define uma medida de probabilidade tomando a exponencial menos o inverso da temperatura vezes a energia, né? Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, mas não vamos tomar a exponencial de h, senão o inverso de h. Só eu vou tomar uma energia que seria log de h e tomar a medida π, que vai ser a medida invariante, como sendo o inverso, quer dizer, a exponencial menos log de h, isso é, essa medida vai ser proporcional a 1 sobre h. Tá? Então, significa que essa medida invariante que eu vou introduzir vai estar concentrada em volta desses pontos, onde h se anula. Bom, então primeiro eu vou definir o espaço de estados. Vou tomar N, vai ser os pontos da forma K sobre N, para K indo de A, da parte inteira de AN até a parte inteira de BN. Tá? Então, eu peguei uma mecha 1 sobre N e dividi esse intervalinho, esse intervalo AB em subintervalos de tamanho 1 sobre N. E agora eu gostaria de definir a minha medida invariante de um ponto K sobre N como sendo o inverso de K sobre N. O problema aqui é que H pode ser igual a zero exatamente nesse ponto, então isso me criaria uma dificuldade. Então, o que eu vou fazer é aproximar essa H. E o único problema em defini-la dessa forma são os pontos onde H assume valores iguais a zero. Então, eu vou, na verdade,
alterar um pouquinho a H em volta desses pontos para evitar essa dificuldade. Então, eu vou definir uma HN, aqui no ponto K sobre N, vai ser igual a vamos chamar de zeta I N, o ponto, aí é o ponto onde a H se anula. Então, zeta I N vai ser o ponto no espaço de configurações que aproxima esse ponto aí. Então, esse sujeito no espaço discreto está fazendo o papel de AI. Então, eu vou definir a definição natural desse indivíduo, do H nesse ponto, seria 0, mas eu não quero que seja 0, então eu vou definir Hn de zeta e N como sendo, bom, igual ao vizinho. Ora, H em volta desse ponto está se comportando como x à potência alfa. Então, eu vou definir isso aqui como sendo 1 sobre N a potência alfa I. Então, em vez de ser 0, é uma coisa muito pequena. E depois vou definir em volta desse ponto, então, H de zeta I sobre N mais ou menos K sobre N, como sendo H de AI mais K sobre N. Mais ou menos K sobre N. Tá? Então, eu simplesmente peguei o AI, joguei para zeta I, e aí expandi o zeta I em torno daquele ponto e defini como se eu mudasse ligeiramente a H. Certo? Em vez de botá-la 0 em AI, eu boto ela 0 em zeta I e translado todo mundo, a medida de todo mundo. E isso para K sobre N menor do que delta, tá certo? Porque a minha função H só se comporta dessa forma numa vizinhança desses pontos. E se um ponto J sobre N não está em nenhum desses intervalos, eu simplesmente defino Hn como sendo H. Então, nas vizinhanças, em pequenas vizinhanças em torno do ponto AI, eu transladei ligeiramente a minha função H. E fora dessas vizinhanças, eu defino Hn do jeito como H. Πn vai ser, eu vou definir uma medida por essa forma. Tá? Isso era isso que é o que eu gostaria de fazer. Então, eu estou justificando essa definição de Hn. Então, o que eu gostaria de fazer era, uma vez que eu introduzi H, que eu estou pensando como uma energia, mas, na verdade, log de H como uma energia, definir a π dessa forma, isso é a π dessa forma. Só que aqui eu tenho problemas porque a H se anula. Então, para definir isso convenientemente, o que eu faço eu translado ligeiramente a minha função H. Defino ela no ponto onde ela deveria ser igual a 0 dessa forma e nos outros pontos como translações da minha função H. Isso tudo numa vizinhança do ponto AI. Então, nessas vizinhanças, eu defino dessa forma. Fora dessas vizinhanças, eu defino Hn como sendo igual a H. Vai ser contínua? Bom, ela é discreta agora, né? Hn só está definido nesses pontos. Bom, então, uma vez feito isso, eu posso agora definir a minha medida através dessa fórmula, substituindo H por Hn.
Então, vou pegar Hn, desculpe, Πn de um ponto K sobre N e vai ser 1 sobre Hn de Kn. Bom, eu quero que seja uma medida de probabilidade, então isso aqui eu vou renormalizar por um fator para transformar essa medida numa medida de probabilidade. Eu quero primeiro analisar um pouco essa medida. O que eu afirmo é que essa medida ela vai se concentrar em vizinhanças dos pontos para os quais a H cresce mais lentamente. Então, para os alfas em torno aos pontos que têm expoentes grandes, os maiores expoentes possíveis. Então, eu vou pegar alfa como sendo o máximo dos alfa-i's, vou supor, chamar de, não sei, A0 seriam os elementos A's de A, tal que o alfa de A seja igual a alfa, onde alfa de A é o expoente que está ligado a A. Então, vocês vejam que em torno ao ponto AI eu tenho o expoente alfa-I, então eu vou chamar alfa-I, vai ser o alfa de AI. É o expoente. Vou pegar então, um conjunto de todos os pontos AIs, cujo expoente seja o máximo, esse alfa. E vou supor, vou chamar de L o número de elementos desse conjunto A0, e vou supor que esse número de elementos seja maior ou igual que 2, tá? Para tornar a coisa interessante. Bom, e vamos olhar como é que se comporta essa medida. Então, vamos olhar a soma em torno a um ponto aí. Então, vamos olhar K menor ou igual que delta sobre N, ou não preciso delta sobre N. Vou pegar qualquer sequência Mn que esteja convergindo para infinito, de 1 sobre Hn de K sobre N mais zeta Ni. Então, eu peguei zeta I é o ponto que aproxima a I, e estou olhando a contribuição para esse fator de renormalização, Zn, de todos os elementos que estão próximos a zeta I. Então, isso aqui é igual vejam, primeiro eu tenho o Hn de zeta I, que é 1 sobre N alfa. E depois eu tenho todos os vizinhos que são dados por essa forma, e H se comporta como x menos AI a potência alfa. Então, por simetria, isso aqui é 2 vezes K
indo de 1 até mn, de 1 sobre k sobre n a potência alfa e depois eu tenho a contribuição do ponto, que é 1 sobre n a potência alfa i. Tudo bem? E esse 2 aqui apareceu porque eu estou supondo que o ponto seja um ponto de interior. Se o alfa em questão, se esse índice i fosse 1 e o ponto A1 fosse igual a A, eu não teria o 2 aqui, teria um 1. Tá? Mas o que eu estou interessado é, por enquanto, em ordens de grandeza. Então, isso aqui se comporta como n alfa i, que multiplica 1 mais essa soma, 2 vezes k maior ou igual que 1, de 1 sobre k a potência alfa i. E isso aqui, vamos chamar essa soma, bom, ela vai até mn, vamos chamar a soma total alfa i. Portanto, a contribuição desses termos é da ordem de n alfa i. Então, se eu olhar em volta de um ponto onde h se anula, a contribuição no intervalo macroscópico em torno desse ponto é da ordem de n a potência alfa i. Isso para cada um dos pontos. Então, isso, por outro lado, se eu pegar a contribuição total dos pontos que não estão em nenhum desses intervalos, como o h está limitado inferiormente por uma constante estritamente positiva, essa contribuição vai ser da ordem de n. Então, a contribuição dos pontos k sobre n que não pertencem à união desses intervalos isso é da ordem de n. Tá? Porque o h é limitado inferiormente por uma constante estritamente positiva e superiormente por uma constante positiva. Então, isso aqui, cada um deles é a ordem 1. Eu tenho um n, isso dá uma contribuição de ordem n. Então, isso mostra que essa medida πn, ela está concentrada nesses intervalos em torno desses pontos sim a zero. Tá? Zn é da ordem de n alfa. Para que essa constante de renormalização é da ordem de n alfa. E a medida πn, ela está toda concentrada em vizinhanças, em pequenas vizinhanças, vizinhanças microscópicas, porque aqui eu posso tomar um mn, nessa conta eu posso tomar um mn que cresce tão lentamente quanto eu quiser para infinito. Portanto, essa medida ela está concentrada em vizinhanças microscópicas desses pontos A em A0. Tá bom? Então, esse é um primeiro fenômeno importante, estudar o estado estacionário, ver onde o estado estacionário está concentrado. E, tipicamente, o que você vai querer observar é a transição de um estado menos provável para um estado mais provável. Não vi, como é que é? Aonde, hein? Qual? 500A. A são esses pontos A1, A2, AM. Se eu não escrevi, A são os pontos onde a função H se anula. E agora eu pego,
em todos esses pontos em que a função se anula, aqueles que têm o expoente máximo. E o que eu afirmo é que a medida está concentrada em pequenos intervalos em torno desses pontos. Isso é uma hipótese, porque eu vou querer estudar a transição de um intervalo para o outro intervalo. Então, eu quero que tenham pelo menos dois. Mas, para essa conta, eu não preciso dessa hipótese. Especificamente, a primeira igualdade não é 2. Por que HN parte dessa forma? Por quê? A primeira... Sim. Não, 2 não. Eu entendi a 2. Sim, sim. Mas HN é H... HN... Zeta... Tá, eu pulei uma etapa aqui. É HN... Então, aquela soma é... Bom, então vamos ver. K igual a zero. É HN de zeta. E HN de zeta é 1 sobre N a potência alfa. Então, isso me dá N a potência alfa. Bom, que é esse cara aqui. Então, isso aqui é o zero, é o K igual a zero. Depois tem os K's negativos. E por simetria, é 2 vezes os K positivos. E aqui, o HN de Z mais K sobre N é H de A mais K sobre N. Então, isso aqui é igual H de AI mais K sobre N. Mas quanto vale o H de AI mais K sobre N? Por hipótese, o H próximo a AI se escreve dessa forma. Então, H de AI mais K sobre N é K sobre N a potência alfa I. Que foi o que eu escrevi aqui. E aí? Quando você falou sobre tomar o MN crescendo tão lentamente quanto você quisesse. É. O que é isso? Então, aqui, essa medida, μn, essa medida, tomando um intervalo de tamanho mn, vai convergir para esse número. Tá? Qualquer que seja a sequência mn que eu tome. Então, significa que eu posso tomar uma sequência realmente crescendo muito lentamente, isso é, um intervalo em torno ao ponto zeta muito pequeno, e mesmo assim a medida vai estar concentrada nesse conjunto. O que importa é o zero, né? Aquele fator ali. Não, porque esse aqui também é importante, esse aqui também vai dar uma contribuição. Mas se ele crescer devagar, ele não vai contribuir. Não, porque ele vai contribuir, quando o mn tende para mais infinito, essa expressão vai convergir para a soma. Exatamente. Então, o que está acontecendo aqui é que essa medida está convergindo para uma medida em Z. Tá? Onde o peso de 0 é 1, o peso de 1 é 1 sobre K potência alfa e por aí vai. Você pode deixar essa amplitude desse intervalo bem pequenininho. Conquanto converja para mais infinito, você abarca toda a medida. Então, essa medida tem essa propriedade, ela está concentrada em intervalos microscópicos em torno desses pontos. A saber, bom, vejam se vocês concordam com a seguinte afirmação.
Eu vou agora considerar uma sequência Ln, que vai para infinito, mas que vai para infinito mais lentamente do que n. Tá? E vou definir para cada ponto em A, 0, que são, portanto, esses pontos que estão concentrando a medida estacionária, eu vou tomar um pequeno intervalo, que vai ser o intervalo zeta n menos ln sobre n até zeta a n mais ln sobre n. Tá? E minha afirmação é que mi n da união de A indo em A0, de E a N, isso aqui está convergindo para 1. Então, qualquer que seja a sequência que eu tome aqui, por mais devagar que ela vá, mas conquanto ela vá para infinito, se eu tomar a medida desse conjunto, a medida desse conjunto vai para 1. Porque aqui está a contribuição desse intervalo, substituindo o Mn pelo Ln. Então, eu vou olhar dois conjuntos. O primeiro é esse intervalo. Quer dizer, para provar isso aqui, eu tenho que essencialmente estudar as diversas contribuições a Zn. Então, eu vou dividir essas contribuições entre, primeiro, os Ks, uma soma A em A0, e depois uma soma para K sobre N menos Z A N menor ou igual que Ln, de 1 sobre Hn K sobre N. Tá. Isso aqui é a contribuição desses conjuntos em Zn. Tá. Zn é a soma de todos aqueles pesos. Então, eu estou primeiro olhando as contribuições dos pesos desses conjuntos, que é o que eu escrevi ali. E depois tem o resto. O resto eu vou dividir em dois pedaços. Primeiro, o pedaço que ainda está na proximidade desse ponto, mas que está a uma distância maior do que Ln desse ponto. E depois o resto. Então, aqui eu tenho mais Geralmente esses cortes são mais rápidos. Está claro isso? Vamos dizer, como eu estou escrevendo notas, eu estou preparando essas aulas com muito cuidado. Isso faz com que eu preparei tanto a aula que as coisas me parecem mais simples do que realmente são. De modo que vocês devem me interromper se as coisas não estão claras. Isso é, se eu estou pulando etapas. Como nessa conta.
Possível, vamos esperar um... Lá fora está aceso? É, então realmente... Eu tenho a impressão que essas luzes que estão acesas são as luzes que são mantidas por geradores, os mesmos que garantem que os computadores continuem funcionando. Vamos esperar um pouco, senão